Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse 17 de janeiro de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui de novo, perseverando, todos nós, né? Orando, né? É isso, meditando, vigiando, né? E nos instruindo, né? Nos aperfeiçoando aí nos entendimentos. É isso? Graças a Deus. Vamos aí com a nossa meditação, né? Pequena, né? Mais grande, né? Pequeno no tempo, mais grande na palavra, né? No ensino, no conteúdo, né? Que é a palavra do Deus vivo, né? Então nós estamos aqui no livro de Esdras, né? O povo voltando, o povo se organizando, né? Construindo o templo. Aí apareceu lá aquele pessoal que não queria que eles construíssem o templo. E, na verdade, eles não queriam que eles voltassem, né? Para a terra, né? Então nós paramos aqui no capítulo 4, versículo 10, e lemos aqui que os outros povos, né? E outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou, que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Então os povos que estavam ali em volta, né? Certo? Decidiram mandar uma carta para o imperador lá, né? O Artaxerxes, né? O rei, né? Então foi isso aí. Quem que escreveu essa carta? Aí no verso 8 está escrito aí, né? Escreveram Reum, chanceler, Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, né? E aí, com a aprovação, né? De todo aquele povo que a gente viu ali, né? Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, né? Então vamos ver aqui o teor da carta, versículo 11 do capítulo 4. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Olha aí o argumento, né, irmãos? O argumento para mexendo no bolso do rei, né? Fazendo previsões que os judeus, né, iam sonegar, né, os seus impostos. Aí ia danificar a fazenda do rei. Agora, pois, versículo 14, agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Diminuindo a fazenda do rei, né? Os assalariados também iam ser demitidos, né? Ou iam ganhar menos, né? Claro. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Olha aí os argumentos deles, hein? Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem,
Desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais de sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. Então o rei aí respondeu, né? Então aí é o seguinte, o povo estava lá na Samaria, né? Não queria que Jerusalém fosse reedificada. Por quê? Quem é que estava por trás disso aí, né? Não eram as religiões, não, né? Ora, não. Eram as religiões e o seu criador, que era o Satanás, né? O diabo. Para não deixar que o povo voltasse, impedir, né, a construção, a reconstrução de Jerusalém e a volta do povo hebreu do cativeiro. Aí no versículo 18, capítulo 4, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, a carta que nos ouve o rei respondendo, né? A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-a eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar. E se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dá ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que dê uma ordem por mim. Até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos de cometer erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Né? Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Certo? Então o Artaxerxes aí, né? Que substituiu aí o Ciro, né? Não é isso? Ele então mandou parar a obra. E aí? O que aconteceu? Aí vamos ver aqui no capítulo 5 de Esdras, que o profeta Ageu e Zacarias, né, apareceram, né? Foram levantados por Deus, né? E vieram aqui exortar os judeus a continuarem a construção do templo. Vamos lá ver, né? Capítulo 5. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, né, filho de Selatiel, Sealtiel, Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar-lhes esse muro? Então assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario.
de novo, né? Então os profetas foram levantados para que os judeus continuassem com a construção do templo e dos muros, né? Aí apareceu aí esse povo, perguntando, né, quem foi que deu ordem e tal, vamos ver aqui essa carta. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar esse muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelos seus nomes para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E a essas respostas nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Já são 11 minutos e quase 12. Amanhã nós vamos continuar, se Deus quiser, né? Pai seja com todos nós e amém, né?